A gente sai da Europa e vai para a América do Norte com a Priscila Yazbek. Bem-vinda, Priscila Yazbek, acompanhada de um frio, hein? Em Nova York, nós estamos aqui às vésperas do início do verão e lá, às vésperas do início do inverno. É outono em Nova York. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou de novo que pode começar uma operação terrestre contra a Venezuela. Trump disse que o tráfico de drogas por via marítima na região do Caribe já registrou uma redução de mais de 90%. Priscila Yazbek, com base em que o presidente dos Estados Unidos faz esse tipo de afirmação em cima de um assunto que já é polêmico, né? Porque ocorreram os ataques aos barcos e o direito internacional dizendo, olha, não tinha nem autorização para fazer um ataque como esse. Exatamente, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Elisa, Donald Trump não fornece a fonte desses dados, né? São dados muito difíceis de mensurar. A gente está falando sobre atividades ilegais, então é a segunda vez que ele repete esse dado de que a entrada de drogas nos Estados Unidos foi reduzida em 90% para justificar as ações que têm sido feitas pelo governo americano, que já fez 22 ataques a embarcações no Mar do Caribe, também no leste do Pacífico, que deixaram 87 mortos e ataques que vêm sendo questionados pela comunidade internacional e aqui internamente nos Estados Unidos também por membros da base do governo Trump, inclusive com um ataque duplo que aconteceu no dia 2 de setembro, sendo questionado como um possível crime de guerra, já que esse segundo ataque foi feito contra pessoas que tinham sobrevivido ao primeiro ataque e que aparentemente teriam declarado uma rendição ali naquele momento, de acordo com alguns vídeos que foram vistos por congressistas aqui nos Estados Unidos. E aí Donald Trump ontem voltou a falar mais uma vez sobre ataques por terra ao território venezuelano, algo que ele também já tinha falado anteriormente. Ele fala que esses ataques são mais fáceis, ataques por terra, portanto Donald Trump mostrando que a pressão sobre os Estados Unidos sobre a Venezuela é uma pressão muito grande, mas há uma ambiguidade no discurso de Donald Trump quando ele fala que essas ações são feitas devido ao combate ao tráfico de drogas, porque a Venezuela não é o principal responsável pela entrada de drogas nos Estados Unidos, mas sim o México, a Colômbia e o Equador, e o fentanil, que é o principal foco da crise dos opioides aqui nos Estados Unidos, vem principalmente do México e é produzido a partir de componentes químicos que vêm da China. Então o argumento fica falho, tanto por essa razão, quanto, Elisa, também pelo fato de Donald Trump ter concedido um indulto a Juan Orlando Hernández, ex-presidente hondurenho, que foi condenado aqui nos Estados Unidos por tráfico de drogas a 45 anos de prisão por ter facilitado a entrada de 400 toneladas de cocaína. Portanto, se ele tivesse realmente preocupado com o tráfico de drogas, ele não teria concedido esse indulto e o foco talvez fosse outro e não exatamente a Venezuela. Então, cada vez fica mais claro que o objetivo de Donald Trump seria, de fato, uma mudança de regime na Venezuela. O fato também de alguns membros do governo Trump estarem conversando com Maria Corina Machado, a líder da oposição na Venezuela, sobre o dia seguinte após uma eventual saída de Nicolás Maduro, também corroboram com essa visão de que Donald Trump está sim vislumbrando uma mudança de regime na Venezuela. E aí, Elisa, em meio a isso também a gente lembra que aconteceu a primeira apreensão de um navio petroleiro na quarta-feira, um navio que carregava cerca de 2 milhões de barris de petróleo e, segundo o governo Trump, novas apreensões devem acontecer, foi o que disse a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ontem, e ela foi questionada se esse petróleo vai ser confiscado pelo governo Trump e ela falou que sim, o governo Trump pode ficar com esse petróleo, que vai seguir os devidos processos legais, mas pode ficar com esse petróleo. Nicolás Maduro falou que o governo Trump está repetindo um filme, o Piratas do Caribe. Também Gustavo Petro, presidente da Colômbia, falou sobre uma pirataria do petróleo acontecendo, então denunciando essas ações do governo Trump. E lembrando, Elisa, a Venezuela tem 1/5 da reserva mundial de petróleo, mas hoje extrai apenas o equivalente a produz o equivalente a 0,8% dos barris do mundo. A produção caiu muito depois das sanções que foram impostas internacionalmente recentemente ao regime de Nicolás Maduro, e agora o governo Trump tenta pela via econômica também fazer uma pressão sobre a Venezuela ao confiscar esses navios. Eu volto com você, Elisa.